Outro mineral extremamente importante na nossa alimentação é o cálcio. E ele acaba pegando uma importância maior quando a pessoa que é vegetariana decide fazer a transição para vegetarianismo estrito, ou seja, eliminar também os laticínios da alimentação. Então, a gente cresce ouvindo que leite, queijo e iogurte é rico em cálcio e que se eu não consumi-los, eu vou ter deficiência. Então, não necessariamente, não mesmo, porque os laticínios são apenas uma fonte de cálcio. A função do cálcio no nosso corpo, ela é basicamente estrutural, então todos os nossos ossos, essa mineralização dos nossos ossos acontece por causa do cálcio, por causa do magnésio, mas o principal depósito de cálcio no nosso corpo são os ossos e os dentes. Agora, o cálcio ele tem uma importância também na contração muscular, na condução do impulso nervoso, então tem outras funções também que a gente precisa garantir que esse cálcio esteja disponível no nosso organismo. Onde que eu acho cálcio no reino vegetal? Eu vou achar nas folhas verdes escuras, e aí em ordem de teor, a couve, a rúcula e o agrião. Então, felizmente, são os mais conhecidos, são bem consumidos, fáceis da gente encontrar, mas a gente tem também cálcio na mostarda, na folha da mostarda, na catalônia, a gente tem no brócolis, que também é bem conhecido, na escarola, no quiabo. Então, são alimentos que são fontes de cálcio. Essas folhas escuras, fazendo assim um adendo, né? Elas são ricas em cálcio, mas elas também são ricas em ferro. E a gente tem, quando a gente fala, né? Se você assistir ao vídeo do ferro, eu mencionei que o cálcio atrapalha a absorção de ferro. Mas é o cálcio quando num teor muito alto e que basicamente a gente encontra nos laticínios, porque é realmente um teor concentrado. Então, quando eu consumo um pedaço de queijo numa refeição onde tem fontes de ferro, como por exemplo os feijões, acima de 300 miligramas de cálcio eu começo a atrapalhar a absorção de ferro. Quando eu consumo folhas escuras, eu tenho ali um próprio equilíbrio dentro desta, que a gente chama de matriz alimentar, desses vários minerais. Então, o cálcio dali não vai atrapalhar o ferro. Vai ser fácil de absorver os dois, inclusive porque o teor de cálcio ali não vai ser superior a esta proporção de 300 miligramas de cálcio para começar a atrapalhar a absorção do ferro. Então, voltando, fontes de cálcio, essas folhas verdes escuras, os temperinhos frescos, salsinha, coentro, cebolinha, hortelã, manjericão, tomilho, alecrim, tudo isso, as frescas e as secas também são boas fontes de cálcio. Mas existe um alimento, tem vários outros que eu já vou mencionar, mas existe um alimento que é considerado o mais rico em cálcio, chamado gergelim. Gergelim é uma semente oleaginosa, pequenininha, que quando a gente for consumir, a gente precisa triturar, porque senão a gente não consegue mastigar e aí acaba saindo nas fezes, que é extremamente rica em cálcio. Para você ter uma noção, 100 ml de leite de vaca tem 120 miligramas de cálcio. 100 gramas de gergelim tem em torno de 960 miligramas de cálcio. É muito, assim, é muito díspare o teor. Voltando, 100 ml de leite, 100 gramas de leite, 120 miligramas de cálcio. 100 gramas de gergelim, em torno de 960 miligramas de cálcio. Tá, o quanto 100 ml de leite é uma coisa pequena, 100 gramas de gergelim são 3/4 de xícara de chá. Então, o volume é bem diferente e sim, eu estou fazendo comparação em 100 gramas de alimento para ter uma ordem de grandeza, mas não é assim que a gente vai comparar na hora de colocar na alimentação. O que eu quero dizer aqui é que o gergelim é um alimento extremamente rico e que, portanto, vale muito a pena colocá-lo na nossa alimentação no dia a dia. Como que eu posso fazer isso? Eu posso, então, triturar a semente para facilitar a absorção e colocar salpicada na salada, no arroz com feijão, em cima de frutas, em cima de legumes. Existe uma receitinha chamada gersal,
que é gergelim moído, batido com sal, mas a gente pode fazer a versão sem o sal mesmo, só ele moído, porque o gersal ele é tradicionalmente utilizado lá na culinária macrobiótica, onde o arroz é feito só cozido na água e o gersal acaba temperando este arroz e fornecendo um pouco de proteína, já que ele também tem um pouco de proteína. Não é um alimento mais rico em proteína, mas ele tem um bom teor de proteína também. A grande questão que limita a ingestão do gergelim é o fato dele ser uma fonte essencial de gordura. Então eu não posso exagerar, eu tenho que ter uma quantidade específica para cada pessoa dentro dos objetivos, se vai manter o peso, se quer ganhar um pouco de peso, se quer emagrecer um pouco, mas o fato é que é um alimento que vale fazer parte do dia a dia. Então dá para usá-lo moído e tem uma outra versão que é o tahine. Muita gente acha que tahine a gente usa no hummus, né, para fazer a pasta de grão de bico. Mas dá pra gente comer tahine passado no pão, colocar um fio de melado de cana ou uma camadinha de geleia aí sem açúcar, fica muito gostoso. E dá para fazer uma versão também com salgada, né? Que é misturar o tahine com um pouco de shoyu ou com suco de limão e aí fazer um molhinho para você temperar a sua salada, para colocar sobre legumes no vapor. Eu pessoalmente adoro abóbora cabotiá no vapor ou brócolis no vapor com um pouco de molho de tahine com shoyu ali. Fica bem gostoso, vale a pena experimentar. Então, a quantidade de gergelim ingerida por dia vai variar realmente com a qualidade da alimentação como um todo e esse objetivo em relação ao peso. Alimentos que eu falei que também podem ter, que são ricos em cálcio aí, das leguminosas, o feijão branco é o que mais tem cálcio. A chia e a linhaça são alimentos ricos em fontes de ômega 3, que aí você pode assistir ao vídeo do ômega 3, e que também tem bastante cálcio. As amêndoas, enfim, a combinação de vários, o tofu, dependendo se ele for coagulado com carbonato de cálcio ou com coagulante que contenha cálcio, o que não é o mais comum aqui é sulfato de magnésio, mais o que a gente tem no nosso mercado. Mas existe tofu coagulado com cálcio também, e aí ele passa a ser rico, bem rico em cálcio. Alimentos enriquecidos, por exemplo, uma granola que seja enriquecida, e principalmente as bebidas vegetais enriquecidas com cálcio, que a gente tem no mercado, várias delas. Então, o teor de um leite de amêndoa, de um leite de arroz, de um leite de aveia enriquecido com cálcio é o mesmo do leite de vaca. Então, os fabricantes, eles adicionam cálcio para ficar parecido. Em 100 ml também vai ter em torno de 120 a 150 miligramas de cálcio. Então, a gente pode, por exemplo, para o leite, fazer a substituição de um leite de vaca para um leite vegetal enriquecido. As bebidas vegetais feitas em casa, então se eu fizer um leite de castanha de caju, um leite de amêndoa, um leite de aveia em casa, ela não vai ser enriquecida com cálcio e, portanto, não posso contar com este alimento para obter este mineral, tá? O leite vegetal que dá para fazer em casa, que ele vai ter algum teor de cálcio mais significativo, é o leite de gergelim. Então, a gente precisa ficar atento e é importante aí, nesse caso, a gente avaliar qual que é a necessidade de cálcio para ver o quanto eu preciso ajustar na alimentação.